Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Soul Geek, da TV 247, da todas as TVs progressistas. Sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje do TV Soul Geek. Estou em São Paulo, ao vivo, sempre ao vivo, enquanto estiver vivo. 2019. Olá, Veriterra, boa tarde. Olá, Veriterra, tudo bem aí? Sexta-feira, 5 horas, 20 minutos, fim de tarde, alguns ônibus circulando. Acabou de passar um ônibus aqui da linha Piacás. Paulo Souza, Luciano Carvalho, Solange Reis. Como estão vocês? Tudo bem aí? Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, censurou livros expostos na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Teve esse despudor. Teresa Condo deveria ser processado, porque a censura está proibida pela Constituição. Deveria ser processado Marcelo Crivella e também João Dória, que censurou livros didáticos alegando ideologia de gênero. Absurdo. O Marcelo Crivella censurou o livro, um gibi americano que tem um beijo entre super-heróis. E daí? Qual é o problema? Brasília presente. Como é? Oi, Francinete Silva, Brasília. Marli Fontenelle também. Você é parente da Astrid Fontenelle? Trabalhei com ela em 1986. Marcelo Crivella, então, censurou gibis da Marvel com super-heróis, onde tem um beijo gay, tem super-herói gay. Qual é o problema? Gay tem, sempre existiu, sempre existirá. Não tem problema nenhum. Não entendo, realmente não consigo entender porque chama-se homofobia, mas homofobia é medo. Mas medo do que no homossexual? Isso é cada homossexual é para ele. Por que ele incomoda os outros? Eu não consigo perceber. Ô, Maria Fontenelle, você é parente da Astrid Fontenelle, então? E teve também o famoso Coronel Fontenelle, que atuou aqui em São Paulo no Detran, no CET, no Comando do Trânsito em São Paulo. Não me lembro ver o nome agora, mas foi muito famoso, muito eficiente, muito rígido, com as regras, para cumprir as regras, só isso. Mas não era nada parecido com isso que nós estamos vendo aí. Marcelo Crivella deveria ser punido. Todas as editoras rapidamente reagiram, protestando contra a censura do Crivella, porque várias editoras publicam livros onde tem personagens gays, personagens LGBT, porque é assim o mundo. O que era antes escondido, agora está aparecendo. Então, é normal, mas não há problema nenhum. Qual é o problema? Por que essas pessoas ficam tão apavoradas, tão querendo proibir a natureza? Não dá para proibir. Não dá para proibir ninguém de ser gay. Vai querer proibir? Não é impossível proibir. Hoje, as pessoas se declaram gays e tudo porque há maior liberdade. Antigamente era escondido. E vem esses novos políticos, como João Dória, Marcelo Crivella, evangélico. O Bolsonaro, então, já é um caso à parte, né? Querer proibir que as pessoas sejam gays, querer proibir literatura gay, querer proibir sexo, é a intimidade de cada um. O que eu tenho a ver com o sexo do outro? O que o outro faz na cama com o outro? Eu não me preocupo com o que eu faço na cama, né? Não é isso o normal.
Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou querer proibir o outro de fazer alguma coisa que eu não quero fazer? Se eu não quero fazer, eu não faço. É como televisão, né? Tem muita gente que quer fechar televisões. Você não gosta de ver tal programa, desliga. Para que censurar? Eu não gosto de ver o UFC, eu não ligo o UFC. Eu não gosto de ver filme sanguinolento. Eu não vou proibir os outros de verem. Quem quiser ver, assiste. Eu não vou assistir, só isso. Mas aí, quando uma autoridade transgride a Constituição, essa autoridade tem que ser punida dentro da lei. Ela que está transgredindo a lei. João Dória censurando transgredir a lei, Marcelo Crivella censurando transgredir a lei, Bolsonaro censurando transgredir a lei. Acima de todos eles, porque ele é que mais censura. Ele dá uma ordem de censurar, ele é o censor mor. Esses são peixinhos pequenos, o Witzel, o Witzel também, o Marcelo Crivella, o Witzel Dória, são peixes pequenos. O censor mor é o Bolsonaro, é o aspirante a ditador. Ontem eu estava num táxi e o motorista, era um Uber, aliás, não sei se era um Uber ou se era um 99, não sei qual, qual empresa era, mas uma hora ele me perguntou se eu tinha votado o Bolsonaro, né? E quando ele disse que não, ele desandou a esculhambar o Bolsonaro. E uma hora ele falou assim, daqui a uns 20 anos ele vai instalar a ditadura, né? Quer dizer, esse motorista acha que vai levar uns 20 anos para instalar a ditadura, talvez leve menos. Agora, que ele está forçando a barra todo dia para instalar a ditadura, sim. Ele não parou de demonstrar isso desde que assumiu, né? Ele está aparelhando todos os órgãos de fiscalização do governo que deveriam ser autônomos. COAF, Polícia Federal, MPF, a última agora foi na PGR. Ele escolheu um novo PGR, o subprocurador da República, fora da lista tríplice. A lista tríplice é que garante autonomia, porque aí os procuradores do Ministério Público votam e os 3 mais votados são apresentados ao presidente, que escolhe um deles. É assim que tem sido. Isso garante autonomia, porque são nomes votados dentro da Procuradoria. Ele fez o outro caminho, o caminho da cooptação. Escolheu aquele que é alinhado com ele. Escolheu aquele que vai atender as suas demandas. E é muito complicado atender as demandas do Bolsonaro, porque uma das missões da PGR, por exemplo, é processar defender judicialmente os interesses indígenas. E o Bolsonaro vive atacando os interesses indígenas, né? Eu não sei como é que esse Augusto Aras vai resolver essa contradição. Agora há pouco, o ditador Bolsonaro mandou um vídeo para a reunião sobre a Amazônia, que está acontecendo na Colômbia. Ele não foi para lá, ele vai ser operado depois da manhã. E nesse vídeo, o discurso dele foi o seguinte: a Amazônia é nossa, nós, os 9 países e tal, e ninguém entra, etc. e tal. O que ele quer dizer com isso? A Amazônia é nossa e não quero ninguém aqui me fiscalizando para ver se eu estou queimando, se eu estou invadindo terra indígena. Que é o que a Europa quer, né? A Europa não quer que ele queime, não quer que ele invada terra indígena. Ele mais uma vez se referiu a Macron e tal, que disse que a soberania da Amazônia está em aberto e não, nós temos que defender que a Amazônia é nossa. Então é isso, a Amazônia é nossa, não quero que ninguém meta o bedelho aqui para ver o que eu estou fazendo. Olha, mais um ônibus aqui circulando.
70% da... Parece que 30% da frota tem que circular, né? Mesmo com greve. Ontem, novos detalhes do avanço do projeto rumo à ditadura, que é o que o Bolsonaro, desde o primeiro dia, implementou, né? Ele sempre elogiou a ditadura, sempre elogiou os ditadores, sempre se demonstrou saudosista da ditadura, aparelhou o governo com militares. E hoje eu vejo notícia no jornal, na Folha, que a Cinemateca está ocupada por militares. A Cinemateca é do Ministério da Cidadania, que ocupou o Ministério da Cultura, e é do PSL, é da extrema-direita, e os militares estão lá, dentro da Cinemateca, fazendo vídeo, e aquilo tem um acervo imenso. O que eles vão fazer com o acervo que está lá na Cinemateca, né? Então, Cinemateca ocupada pelos militares. Ontem, esse ministro, Abraham Weintraub, da Educação, anunciou a fundação de cívico-militares. Quer dizer, não tem verba para educação normal, mas tem verba para a escola militar. O que o Bolsonaro quer com escolas militares? Quer manter as crianças afastadas de outras ideias que não sejam as dele, que não sejam as da extrema-direita. Então, a liberdade do conhecimento está cancelada no Brasil. O que o Bolsonaro quer impor é o pensamento único. Todos os governos que nós vimos tendo, mesmo os governos criticados, todos hoje criticam. Todos os governos cometeram erros, é claro, mas todos os governos, depois da redemocratização, tinham uma característica. Havia pessoas de direita, de esquerda, centro-esquerda nos governos. Agora não, é o monopólio da centro-direita. É o monopólio da extrema-direita, da direita para a extrema-direita. São admitidos da direita para a extrema-direita. E quanto mais extrema-direita, melhor para eles. E esse pensamento único que o Bolsonaro quer impor é o pensamento troglodita, reacionário, misógino, anti-ciência, chulo, com desprezo às minorias, desprezo ao conhecimento, destruição da civilidade, destruição dos bons costumes, apologia à tortura, apologia às armas. Não há uma qualidade que se possa apontar no Bolsonaro. Não há. Ele é um homem que reúne todos os defeitos. Mais um ônibus passando ali. É um homem que reúne todos os defeitos do mundo. Todos os defeitos do gênero humano estão no Bolsonaro. É por isso que ele, só com 8 meses de governo, 9, vai completar 9 meses de governo em setembro, não, vamos ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 9 meses. Mostrou ao mundo que é o presidente mais autoritário. É o presidente que ameaça o mundo, ameaça o meio ambiente do mundo, ameaça a estabilidade mundial, ameaça o próprio Brasil, ameaça todos nós, né? Todos nós estamos em perigo. Essa é a realidade, todos nós estamos em perigo, né? Não há segurança no país hoje. Mais uma notícia de um grande artista intelectual que se exilou, Nelson Motta. Nelson Motta foi para a Inglaterra. Escreveu hoje
um artigo da Inglaterra e tal, dizendo como é que funcionam as coisas lá, meio com sentimento de culpa, porque os filhos estão no Brasil, os netos estão no Brasil, não sei o quê, e ele está lá. Assim como o Ashton Oliveto também, já se mudou para Londres, né? Quem tem condição, quem tem grana, quem pode, está indo embora, porque os artistas estão sendo atingidos, os jornalistas estão sendo atingidos. Ainda muito pouco, porque dessa vez a ditadura está implantada de forma lenta, segura e gradual. Lenta, segura e gradual era a expressão usada pelo ditador Ernesto Geisel, que é o contrário, quando ele foi fazer a abertura, quer dizer, quando ele foi fazer a saída da ditadura, ele disse que a abertura, que era como chamava isso, teria que ser feita de forma lenta, segura e gradual. Pois a implantação da ditadura Bolsonaro está sendo feita dessa forma. Lenta, segura e gradual. Não foi decretada como esse 64 de uma vez, de um dia para o outro, não. Ela está sendo minada aos poucos. Ele está cooptando todos os órgãos de fiscalização, tomando tudo sob seu controle. Em primeiro lugar, para se proteger. Em segundo lugar, para proteger o seu filho. Proteger o esquema do seu filho denunciado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E proteger também o seu partido de investigações. Né? O PGR controla todas as investigações externas. E ele é que processa todas as pessoas com foro privilegiado. Essa é a importância da nomeação do PGR. Hoje tem o pai do PGR falando, o pai do Augusto Aras, tem 89 anos, diz que o filho nunca foi de esquerda, e ele sim é que foi petista, o do Augusto Aras, e que o filho é mais conservador do que ele, que tem 89 anos. E esse Augusto Aras agora vai submeter à votação do Senado. Quanto aos vetos à lei do abuso de autoridade, agora volta para o Congresso, em sessão conjunta, para derrubar os vetos do Bolsonaro. Né? Vamos ver se a oposição terá votos para derrubar os vetos. Né? São os votos que derrubam os vetos, assim também como os votos derrubam Bolsonaro. A próxima eleição no ano que vem, 2020, eleições muito importantes para prefeito. E eu acho que as oposições deveriam tratar desde já de se comporem para evitar a vitória do PS na maioria das cidades e estados importantes. Mais um ônibus ali circulando. Então, o confronto do ano que vem, municipal, é o primeiro degrau. Pode ver um pedaço de mussarela, beleza? Obrigado. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. Então, as eleições do ano que vem têm que ser pensadas como oposição contra o PSL. Oposição contra o PSL. O PSL é o partido do Bolsonaro e ele que tem que ser derrotado. Ele tem que ser derrotado nas principais capitais e na maioria das cidades. Essa é a primeira eleição. Vai ser o primeiro teste popular do Bolsonaro. Tem as pesquisas, onde ele está em queda. Mas o primeiro teste nas urnas será no ano que vem. Eu espero, eu torço que as oposições se unam.
E eu não digo só a esquerda, eu digo a esquerda, centro-esquerda e até centro-direita se unam contra o Bolsonaro, onde for possível, para evitar a vitória do PSL. Não vejo nenhum problema. Flávio Dino está fazendo um grande governo no Maranhão. Foi eleito por 8 legendas, inclusive o DEM. E o DEM nunca atrapalhou os planos do Flávio Dino, que é tido como um dos melhores governadores. Essa mesa aqui está com um certo balanço. Pode soltar. Marli Fontenelle. Pois é, então Nordeste principalmente. Obrigado. Nordeste vai derrotar o PSL certamente, e tem que ser de lavada. E aqui no Sudeste também, as principais cidades têm que ser ganhas pela oposição. Sônia Afonso está com vontade de comer pizza também. Um dia a televisão vai ter uma janelinha para passar as comidas também, né? Eu, quando era pequenininho, a primeira vez que eu vi televisão foi em Kiev. Meu tio morava em Kiev. Yasha Davidson. Ele foi fotógrafo do Khrushchev. E era um grande fotógrafo, foi fotógrafo da guerra. A primeira vez que eu vi TV foi na casa dele. Era uma TV pequenininha, branco e preto. E eu achava que aquelas pessoas que apareciam na televisão, moravam dentro do aparelho. Eu achava que elas moravam lá dentro. Então um dia, com a evolução incrível, a televisão vai ter uma janelinha, aí eu poderia passar a pizza para vocês. Não vai demorar muito. Moro próximo, vou a pé. Tem um ônibus também. Mas posso ir a pé tranquilamente, pertinho. Ô, Maninha Conceição, tudo bem aí? Então, eu acho que o Flávio Dino deu exemplo de uma coalizão que deu certo no Maranhão. Tem até o DEM na coalizão dele, não tem nenhum problema, depende de quem é do DEM. Tem que seguir o exemplo do Flávio Dino nas próximas eleições. Principalmente nas cidades fundamentais, nas maiores, nas capitais, né? Não adianta só, por exemplo, o PT querer se eleger sozinho, ou o PDT querer se eleger sozinho, o PSB querer se eleger sozinho.
tem que haver composições contra o PSL. O importante é isolar o PSL. Isolar o PSL. O PSL tem que ser derrotado nas urnas. O Bolsonaro, aliás, tem que ser derrotado nas urnas, porque o que estará em jogo nas eleições do ano que vem é a popularidade do Bolsonaro. Aí é que é a avaliação para valer. Aí que nós vamos ver se ele tem popularidade ou não. Né? Patrícia Campos, uma coisa são as pesquisas agora, nas quais ele está caindo. E tem que cair, porque nas pesquisas, porque é o pior governo de todos os tempos, não há mais dúvida de que é o pior governo, tirando o governo eleito, eu digo, governos eleitos, tirando a ditadura, que teve a tortura, que teve assassinatos, etc, etc, é o pior governo de que se tem notícia. Depois que esse governo acabar, nós vamos ter a certeza de nunca haverá um governo pior. Quando esse governo acabar, nós teremos essa certeza. Pior do que esse, não haverá. Esse é o fundo do poço. O problema também que o país enfrenta é que a nossa Constituição não está preparada para derrubar, para impedir que um presidente se transforme em tirano. A Constituição de 88 foi escrita sob o trauma da derrubada de Jango. Jango era o presidente da República, foi derrubado pelos militares. Então, a Constituição procurou reforçar o poder do presidente da República, ele não poder ser derrubado. E esqueceu de criar mecanismos para impedir que um presidente avançasse no autoritarismo, que é o que está acontecendo. Bolsonaro viola a Constituição diariamente, no entanto, não há mecanismo para puni-lo por isso. Ele viola a Constituição, né? Ele extrapola, ele ultrapassa, ele é criticado, etc, etc. Mas continua fazendo. Continua reincidindo. Porque o único mecanismo que a Constituição concebeu para derrubar um presidente é o impeachment. Só que impeachment é um anacronismo. Leva 6 meses, é uma coisa lenta, o Congresso para, o país para. Então, depois do impeachment de Collor, depois do impeachment da Dilma, ninguém mais no Congresso está afim de nenhum impeachment. É um mecanismo velho, antigo, antiquado. Vejam como é que é o parlamentarismo. De um dia para o outro, a Itália foi da direita para a centro-esquerda. Literalmente de um dia para o outro. A Inglaterra, em um dia, derrotou os arroubos autoritários do Boris Johnson num dia. Um deputado atravessou o salão e foi para a oposição. E tchau, ninguém foi punido por mandar de partido, ninguém pressionou o cara. Então, eu acho que a democracia tem mais a ver com parlamentarismo e presidencialismo mais a ver com ditadura. Não é à toa que no Brasil corremos tantos riscos, tivemos tantos ditadores. Desde o começo da República, o Brasil era parlamentarista antes. Era uma monarquia parlamentarista.
Deodoro derrubou Dom Pedro II e fundou a República Presidencialista. Ele foi o primeiro presidente e o seu governo foi um desastre. Foi uma ditadura, estado de sítio, censura. Ele teve que sair em 2 anos, assumiu o vice dele, Floriano, mais um ditador. Então, desde o início, o presidencialismo deu ensejo à ditadura. E daí para frente sempre foi assim. Você pega os primeiros anos do século XX, os primeiros 30 anos, é tudo estado de sítio. Tinha eleições e tal, mas aí estado de sítio, um estado de sítio atrás do outro, rebelião ali, rebelião aqui, tudo sobre presidencialismo. Aí o parlamentarismo só foi retomado em 1961, mas forçado. Os militares forçaram o parlamentarismo porque eles não aceitavam João Goulart presidente. Como o presidente sempre era um sujeito muito forte, era um cargo muito forte, eles não aceitavam o Jango na presidência, né? Achando que ele era comunista e era um latifundiário. Então, o parlamentarismo foi criado a forceps para obedecer, para possibilitar a posse do João Goulart. 2 anos depois ele fez um plebiscito e voltou ao presidencialismo. Então o parlamentarismo ficou com essa pecha de uma coisa assim que agrada os militares, que é antipovo. Então, principalmente a esquerda aqui demoniza o parlamentarismo. Você começa a falar em parlamentarismo, que se tem alguém da esquerda escutando, ele já taxa você de conservador, antipovo, porque o certo é um voto cada um, o presidente é que manda. Mas para mim não, eu gosto do parlamentarismo. Não tem muito ego, não tem muita abertura para ego, para culto, a personalidade, porque o cara pode cair no dia seguinte, não tem nenhum problema, faz parte da regra do jogo. Não dá tempo de criar o culto à personalidade. Claro, há exceções, vocês vão dizer, mas e o Putin? O Putin, porque a Rússia é tsarista até hoje, né? Mas no geral, você vê os países parlamentaristas, Angela Merkel está lá há um tempão, mas não tem um culto à personalidade da Angela Merkel. Ela vai lá, resolve os problemas, é discreta e prontos, vida que segue, não fica esse oba-oba, essa exaltação, o mito. Vocês veem o que está acontecendo agora. Esse é um mito, a eleição é sempre assim. Então, eu acho que o parlamentarismo mas dificilmente vai ser implantado aqui. E nas Américas, é uma grande coincidência. A América Latina é toda presidencialista, pobre. A Europa é toda parlamentarista, próspera, com exceções, etc, etc. Não sei se tem a ver a prosperidade do país com o regime de governo, com o sistema de governo, aliás, né? Mas a realidade é essa, né? Você vê os países parlamentaristas europeus prósperos, civilizados. Claro que há problemas, em todos os países há problemas, mas você não vê a desgraça, a miséria como se vê na América Latina, que é presidencialista e que gosta sempre de líderes, de caudilhos, eu que mando. Então, é um caso a se pensar, né? Será que tem a ver alguma coisa, o sistema de governo com a prosperidade do país? Ou o que determina a prosperidade de um país, né? Bom, tem vários livros, né? A Riqueza das Nações, etc., vários livros que falam a respeito. Mas eu acho que o presidencialismo é muito mais ágil. Não tem o nosso sistema presidencialista é muito burocratizado. Esse negócio de não pode ser do partido, expulsão do partido, dinheiro para o partido, essa grana, a grana imensa. Não se gasta esse dinheiro no mundo com partido. E ainda mais aqui, quer dizer, o governo sem grana gasta-se bilhões
para fundo partidário, não precisa. Você pega na Inglaterra, que é um país rico, né? Você pega o parlamento lá, fica um deputado sentado do lado do outro, na mesma arquibancada. Claro que é estofadinho e tal, não é uma arquibancada de madeira. Mas é um sentado do lado do outro, sem assessor nenhum. Então, o Brasil ainda tem a herança da monarquia, né? Ainda tem, da escravidão, né? Dos serviçais, assessores, mordomias para lá, para cá, né? Eu acho que não é necessário, né? O parlamentarismo é muito mais tranquilo. Fica o presidente tomando conta dos problemas do Estado e o primeiro-ministro é o que governa de fato. E deve satisfações ao parlamento. Ele tem que ir lá, comparecer ao parlamento e pode ser derrubado. Se não tiver maioria, ele é derrubado. E não tem crise, assume outro, forma-se uma nova coalizão. Pode demorar até a coalizão, mas o mundo não acaba por causa disso. Eu acho o parlamentarismo menos traumático, mais saudável, mais rápido de resolver. Eu fico preocupado com isso. No presidencialismo, elege-se um presidente como esse, tem que esperar 4 anos para sair, a não ser que aconteça alguma coisa. E mesmo assim, se acontece alguma coisa, quem vai assumir? O vice. Quem é o vice? Hamilton Mourão. O governo está aparelhado pelos militares. Se assumir Mourão, continua o aparelhamento pelos militares do Estado. Não vamos ter um governo civil. Ser um governo civil mais militar do que os governos militares. Estamos num beco sem saída. Esperar 4 anos. O que vai acontecer com esse homem mandando durante 4 anos? Não sei. Não sei. Eu sei que estamos em perigo todo dia. Isso eu tenho certeza. Se eu tivesse dinheiro, já tinha ido embora do Brasil. É que eu não tenho. Não tenho grana para sair com minha família. Eu já teria saído. Hoje, eu já contei para vocês, Nelson Motta foi embora, foi para Londres. O Astor Oliveto foi embora, está em Londres. Sempre tem isso, quando se instalam governos autoritários, as pessoas pressentem que a ditadura está chegando, está se formando, aquela nuvem negra no horizonte, quem pode se manda, e daqui a pouco até quem não pode se manda. Porque é obrigado. O Glenn, por exemplo, o Glenn está sob risco de vida enorme, todo dia. Ele, o Davi Miranda, não sei como é que eles conseguem conviver com a situação de ameaça, porque no caso deles é ameaça diária mesmo. Eles estão lá, fim do Rio de Janeiro, que aí é a capital da milícia, né? A capital do terror. O governador Whitson e o prefeito Marcelo Crivella, que censura gibi, chegou ao desplante de censurar gibi da Marvel, que tem um beijo entre homens. Que coisa mais absurda! Qual é o problema de ter beijo entre homens? O que ele tem que ver com a Marvel, com o super-herói que é gay, ou com quem é gay? Por que ser contra gay? Não seja gay. Quem não quer ser... Ninguém é obrigado a virar gay, tá certo? Ninguém vira gay obrigado. A pessoa é gay. É como judeu. Ninguém vira judeu. Eu nasci judeu. Sou ateu, não acredito em Deus. Mas sou judeu. Por quê? Porque nasci judeu. Quem nasce de mãe judia, de pai judeu, é judeu. Enfim, acabou. Né? Então é o seguinte, eu não entendo por que a perseguição a gays, nunca vou entender. Nunca vou entender porque eles são contra criminalizar a homofobia. Criminalizar a homofobia quer dizer que você não pode xingar o outro de gay. Ué, não é bom que se proíba isso? Eles acham que não. Eles quem é? Bolsonaro, Weintraub, o Lorenzoni, o Ricardo Salles, Wilson Witzel, Marcelo Crivella, João Dória.
Tá o João Dória, que é todo perfumadinho, todo moderninho, mas vive no tempo das cavernas. Censurou um livro didático que fala em sexo para criança de 14 anos. Ora, tem que falar em sexo. Sexo é uma coisa natural, tem que ser falada. Sabe como é que é com os índios? Nos índios, a menina aos 11 anos tem a primeira menstruação, ela se casa. Não tem estupro, não tem que esconder nada. É a natureza trouxe a menstruação, é hora de casar, acabou. E aqui, essas mentes autoritárias que tomaram conta do poder no Brasil são antinatureza, são antinaturais, são ignorantes, são misóginas, são preconceituosas, saudosistas da ditadura, paranoicas, trevas, né? A turma que vive nas trevas. E é uma luta diária que nós temos que travar, né? Uma luta diária. Porque isso não acaba de um dia para o outro, vai demorar. Tem as eleições do ano que vem, que tem que ser eleições levadas muito a sério pela oposição. Acabou de passar meu ônibus. Mas é sinal que está circulando, pelo menos, né? A oposição tem que trabalhar muito para ganhar as eleições do ano que vem nas principais cidades. Tem que derrotar o Bolsonaro. Quem estará em jogo no ano que vem é Bolsonaro. É o primeiro passo para derrotá-lo em 2022, que ele vai tentar se reeleger. Então, todas as energias, todo o foco. Já estamos em setembro, daqui a pouco é o fim do ano. Tem que começar já a estudar cada cidade, quem tem melhor chance de derrotar o PSL em cada cidade. E aí formar uma aliança em torno desse. Não importa se é de esquerda, centro-esquerda ou centro-direita. Veja um exemplo do Flávio Dino, o governo dele tem o DEM. E o DEM nunca atrapalhou o governo dele a ser o melhor do Brasil, a pagar os melhores salários de professores, a investir firme na educação, a preservar o meio ambiente no estado mais pobre do Brasil, um dos mais pobres. Então não há que ver as eleições com preconceito. O que tem que ver principalmente é como derrotar o PSL, é como derrotar o Bolsonaro no ano que vem. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Nordeste, eu sei que vai ser uma grande derrota para o Bolsonaro. A preocupação é de Minas para baixo, que é onde o Bolsonaro teve boa votação, é aqui que ele tem que ser derrotado. São Paulo, no Rio, principalmente, são as duas maiores cidades. Brasília, simbólico. Não, Brasília, estou falando bobagem, não tem eleição prefeito em Brasília. Brasília é Distrito Federal. São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, né? E essa região do Sudeste é que tem que derrotar Bolsonaro. Então, desde já, tem que haver negociações, encontros com todos os partidos que sejam contra o Bolsonaro, todos contra o PSL. Bom, meus amigos, a conversa está muito boa. Adorei conversar com vocês mais uma vez, como faço todos os dias. Hoje tem Jogo do Brasil, né? Talvez depois do Jogo do Brasil eu entre no ar para a gente comentar a seleção brasileira que joga hoje contra a Colômbia, nos Estados Unidos. Muito obrigado por assistirem. Já se inscreveram? Quem não se inscreveu? Faltam, aliás, olha, desafio para hoje. Faltam só 20 para chegar aos 7 mil. Será que a gente chega hoje aos 7 mil? Vamos fazer uma força para chegar aos 7 mil hoje? Só faltam 20. Só faltam 20.
Estamos com 6.980. Se vocês compartilharem bastante, eu acho que a gente pode chegar ainda hoje aos 7.000 inscritos na TV Solnico. Eu volto a falar com vocês então depois do Jogo do Brasil para ver se chegamos aos 7.000. Tá legal? E também, claro, antes disso, estarei lá na TV 247, no Boa Noite 247 e conto com a audiência de vocês. Muito obrigado a todos. Até lá.